voltado a membros, convidados. Hoje a gente está fazendo mais um webinário da nossa região Leste Paulista, do BNI Leste Paulista, que engloba a região do Vale do Paraíba e Alto Tietê. E hoje a gente tem a presença da Flávia Valentim, da Vínculo, que ela vem falar da presença digital em tempos de coronavírus. Eu peço a todos os convidados que precisarem fazer alguma pergunta, a gente tem um botãozinho lá embaixo, Q e A. Vocês coloquem, por favor, as perguntas lá e a gente vai conseguir responder todas as perguntas depois do finalzinho da palestra da Flávia. E lembrando que essa é uma ação do BNI Leste Paulista, porque aqui ninguém fica para trás. Então, a gente pensa realmente nos membros. A gente já teve vários webinários com vários membros participando, desde presença de crédito, a parte jurídica, tudo quanto é pouco, tudo quanto é tipo de assunto, até a parte nutricional, né? No qual eu fiquei bastante preocupado, porque falou muito da cerveja, aí eu não gostei, tudo bem, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mas vamos lá. Então, Flávia, é com você, pode começar. Legal, muito obrigada. Queria agradecer ao BNI Leste Paulista pelo aceite do meu tema. Queria agradecer a todos os membros da minha equipe que estão presentes aqui, que eu estou vendo, a Fernanda, que trabalha comigo, que está aqui também, a Fernanda Bracher. Queria agradecer aos outros convidados e vamos começar o nosso bate-papo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre presença digital em tempos de coronavírus. E deixa eu só me entender aqui com o meu slide. Bom, o isolamento, o que é o isolamento e a quarentena, como ele está mudando o comportamento do consumidor e a forma como esse consumidor está se relacionando com as empresas, né? E será que as empresas hoje, elas estão desenvolvendo estratégias para se adaptar a esse impacto? Então é sobre isso que a gente vai falar. E antes de começar a falar, eu gostaria de que todos começassem já a iniciar uma reflexão. E essa reflexão é a respeito logicamente, da pandemia, que é um fato que ninguém poderia prever, mas a gente sabe que pandemia, assim como guerra, são fatores externos que aceleram o desenvolvimento econômico. Aceleram? Aí vocês podem me perguntar, mas como aceleram? Eles aceleram sim, eles aceleram o ritmo de crescimento de tudo, porque a gente tem que sair, digamos que fora da caixinha e nos reinventar. E muitas vezes utilizar de dispositivos que já estão disponíveis para a gente, como a tecnologia, que a gente não explora, que a gente não utiliza, por quê? Porque não está sendo necessário. Então, quando é necessário na vida, a gente acaba buscando sair fora dessa caixinha para desenvolver alternativas para o nosso negócio, para o nosso desenvolvimento. Então, o que você, empresário, pode prever requisitos tecnológicos, pode se adaptar em requisitos tecnológicos no seu negócio em até 5 anos. Gostaria que vocês já começassem a pensar nisso, porque a gente vai ter muitas mudanças em 5 anos. Então, enquanto vocês vão pensando nisso daí, vou falar um pouquinho sobre a internet como hábito de consumo, tá? E eu trago um exemplo de um livro de Neil Martin, e nesse livro, é um livro muito bacana que fala sobre esses hábitos de consumo e de como as pessoas pensam. Na verdade, a gente pensa que toma decisões sozinhas, mas não exatamente. As nossas decisões, elas são sempre influenciadas, seja pela opinião pública, seja pela mídia, pela política, pelos influenciadores. Ou seja, tem até um ditado que fala: diga com quem tu andas, que diga quem tu és, né? Então, esse ditado, ele traz um pouquinho disso daí. Nós não tomamos decisões sozinhos, nós somos influenciados pelo meio em que vivemos, nós somos influenciados pela opinião pública e por tudo isso que está explanado, certo? E, consequentemente, pelo marketing. Então, será que é possível mudar a mente do consumidor? Será que é possível mudar os hábitos do consumidor através das estratégias de marketing? Eu vou voltar aqui um pouquinho no passado e relembrar aqui
o momento que as agências de turismo, elas começaram a ter interesse de vender as passagens aéreas pela internet. E quando isso iniciou, foi muito difícil que a população passasse a comprar as suas passagens pela internet. Então, o que aconteceu? Foi necessário que eles gerassem, na época, uma estratégia de marketing para isso. E eles tiveram que incentivar a compra online. E como que eles fizeram esse incentivo? Através da compra mais barata. A compra da passagem aérea online, ela passou a ser mais barata, incentivando então as pessoas a saírem da sua comodidade e irem buscar algo novo. Justamente para quê? Para criar um hábito. É necessário que você crie um hábito de consumo, ou você mude o hábito do consumidor. As lojas virtuais também, quando surgiram, como o Submarino, lojas americanas, a Amazon, essas lojas virtuais, no início, elas também tiveram que traçar estratégias para trazer esse público para o mundo online, para o ambiente digital. E elas incentivaram isso através dos vouchers de desconto. Então, eu já jogo um insight aí para vocês. É preciso pensar em ações de estímulo às compras pela internet. Legal? Quais as ações, se a sua empresa já tem ambiente online, se a sua empresa já tem os canais digitais, quais ações você, como empresário, está desenvolvendo e estimulando para que você possa trazer o seu público para a internet? Aqui eu trouxe alguns exemplos de estímulo, algumas ações de estímulo. Essa foi um sorteio que, inclusive, nosso querido André da Eletrocentro, que está promovendo em parceria com uma outra empresa, amiga dele. Eles estão promovendo um sorteio para aumentar o número de seguidores, para engajar o público, para tornar a marca conhecida, ok? E está tendo uma repercussão violenta e o sorteio e a estratégia começou ontem, online. Aqui eu tenho um exemplo de um outro cliente, que é a Aquário Academia. Vejam bem, uma academia não pode levar o seu serviço até o cliente. A academia, nesse momento, ela também não pode trazer o cliente para o ambiente real. Não tem como. Então, o que ela tem que fazer? Qual que é o estímulo que ela tem que criar? Várias estratégias estão sendo criadas desde o início da quarentena, antecedendo a quarentena. Criou-se canal de Telegram, criou-se aulas online, criou-se várias estratégias de estímulo para a criança desenvolver exercícios em casa, para ela compartilhar esses exercícios com a academia, para ela marcar a academia, enfim, engajando esse público a todo momento para que você não perca o seu cliente. Então, isso é um ponto muito fundamental para as empresas que vivem de mensalidade. Você não pode perder o vínculo com o seu cliente. Um outro exemplo de ação de estímulo foi o que nós desenvolvemos. A Fernanda gerou essa postagem regressiva nas nossas redes sociais, alertando o público que logo nós estaríamos presentes. E poderíamos ter feito até muito mais, né? Como prêmios por participação, que é um exemplo que eu vou dar no final do bate-papo, mas não fizemos. Bom, eu não consigo ver se alguém está fazendo perguntas ou não, então eu vou tocando aqui o nosso bate-papo e no final a gente conversa, tá bom? Tudo, então, que força uma mudança de hábito faz que a gente tome posse de uma nova rotina, de uma rotina que a gente não tinha antes. Então, vamos falar a verdade, como é bom fazer reunião online, não é? Todos os empresários, porque aqui talvez não tenha só empresários que são membros do BNI, tenham diversos empresários de outros locais. Como, se vocês já estão explorando as reuniões online, como é positivo, você gasta menos tempo, você não gasta seu veículo ou não gasta dinheiro com Uber, enfim, você
tem uma logística muito mais interessante de trabalho, uma produtividade maior, porque sobra tempo para fazer diversas coisas. E a gente não explorava isso antigamente. Precisou acontecer um fato inusitado desse para que a gente pudesse passar, mudar, então forçar a mudança de hábito. E veja como está sendo bom. Eu mesmo sou uma pessoa que não quero voltar a fazer reuniões presenciais a todo momento. Não é necessário. É legal você conhecer o seu cliente pessoalmente, mas depois é perfeitamente possível, interessante e proveitoso, tão quanto o presencial, você fazer reuniões online. Então, o autor do livro, que eu dei de exemplo, Neil Martin, ele fala que 95% das nossas ações, elas são habituais. E apenas 5% são movidas pela mente executiva. E tem um outro autor, que agora eu não me recordo o nome, que ele fala que para você tornar uma ação habitual, você precisa repetir 20 vezes. E depois que você repetir 20 vezes, essa ação ela passa a ser habitual. Então veja o desafio. Você tem que interagir com o seu cliente 20 vezes online. Você tem que trazer esse cliente 20 vezes. Por isso que a gente tem a estratégia de inbound marketing que fala muito alto hoje em dia, que tem uma grande imponência dentro do marketing digital. Porque o inbound ele faz justamente isso de uma maneira automatizada. As agências como a Vínculo, como diversas outras que a gente tem no BNI, que trabalham com inbound, conseguem envolver diversos canais de comunicação, munir esse cliente de conteúdo e tá sempre trazendo o cliente para você através das iscas. Então, sempre que a gente cria um novo hábito, que nós repetimos essa ação 20 vezes, existe 95% de margem de acerto do seu cliente continuar fazendo o mesmo processo. E apenas uma margem de erro de 5% que ele vai decidir se realmente ele vai adotar aquela nova conduta ou não. Então, vamos analisar os hábitos de compra os hábitos de compra do nosso cliente. Eu faço uma pergunta para as pessoas. Vocês costumam variar do supermercado? Habitualmente? Eu não costumo, tá? Eu só vario do supermercado se eu tenho um efeito externo. Por exemplo, se a minha Nutri, como a Carol que está aí me assistindo agora, fala para mim, você tem que comprar tal coisa, Flávio. E aí eu falo assim, ah tá, mas onde eu acho isso? Ela vai falar, você vai achar no supermercado tal. Então eu tenho que mudar o meu hábito. Então é muito interessante a gente analisar, primeiro, o hábito de consumo do nosso, do nosso cliente, da nossa prospecção. Como mudar esse hábito, né? E o iFood, a gente teve um aumento já de 40% nas compras online. Outros supermercados já saíram matérias, que agora eu não trouxe os dados numéricos para cá, mas todos tiveram aumento de vendas online. Empresas que não tinham presença digital estão tendo que se reinventar, como bares, reinventando vouchers, voucher em dobro, que foi uma ação da Heineken. Mesmo que você não tenha a ação de uma grande indústria, você pode pegar e fazer a ação você mesmo, a sua empresa mesmo. Então, criar o voucher hoje com desconto, compre agora e utilize depois. Mandar instruções para o seu cliente de como ele pode desenvolver um serviço que ele fazia antes presencialmente. Enfim, explorar todos os meios possíveis que façam com que você mantenha o seu cliente fidelizado e você já inicie uma mudança de hábito de venda da sua empresa. Eu trouxe aqui algumas mudanças, alguns pontos interessantes de mudanças que nós teremos em um curto espaço de tempo. Então, até 2030, tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, está prestes a acontecer. A primeira delas é a mudança demográfica, né, que a nossa população, com toda essa reinvenção tecnológica que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir, que a gente sabe que o indicador de vida está aumentando muito, já está passando da casa dos 100 anos, e por quê? Porque a tecnologia está agindo a nosso favor. Então, até 2030, nós teremos 8,5 bilhões de pessoas. A população mundial deve chegar a isso. Pessoas acima de 65 anos serão 1 bilhão até 2030. A sua empresa já está pensando nisso? Como que você vai vender para essa população?
Você já está se reinventando. O que mais? 2/3 da população mundial viverão em cidades. A população urbana vai dobrar. O mundo vai ser mais transparente. As pessoas precisam de informações mais transparentes. As pessoas precisam da sinceridade das empresas. As pessoas precisam comprar produtos ou serviços que elas enxerguem que estão agregando na vida delas. Fora isso, nós teremos uma crise climática que não está ainda muito claro como que nós teremos resultados diante da política global que vão driblar essa crise climática. Porém, nós somos culpados por isso, porque nós vivemos, digamos que numa bolha, e a gente joga lixo sem consciência na nossa própria bolha. Então, isso é um caso muito sério de compliance que as empresas, grandes empresas, vêm trabalhando, e se não tiver a movimentação de toda a população, a gente não vai ter resultado. Só que isso são temas que são falados e depois são colocados de lado. Pressões por recursos, então a falta, é consequência do que eu estou falando, a falta dos recursos naturais. Né? Teremos que investir mais em tecnologia para dessalinizar, né, a água, por exemplo, para a gente poder ter água para consumo. Fala-se muito da tecnologia limpa, isso cada vez está mais em pauta, e só não é maior nos Estados Unidos o volume desses veículos porque eles estão esbarrando em legislação. Então, até 2030, parece que, eu não me lembro corretamente do indicador, mas se eu não me engano, são 30% da frota dos Estados Unidos. Então, a internet das coisas, ela vai predominar em tudo. Aí seria legal se a gente tivesse o nosso Bruno aqui conosco para falar, para ouvir um pouquinho sobre isso, que ele é da área da internet das coisas. E aí, então, fica muito difícil imaginar como que as políticas globais vão driblar essa situação. Mas, enfim, eu trouxe esse tema porque ele é muito relevante e a gente precisa começar a pensar, colocar as nossas empresas para pensar nessa realidade. Outros pontos muito importantes que foram apontados pelo Fórum Mundial são 10 tecnologias que vão assumir o comando. Então, eu vou repetir um pouco aqui: a inteligência artificial que vai assumir o comando, os carros autônomos, eu falei 30%, eu errei, é 10% da frota dos Estados Unidos até 2030, mas isso já representa muita coisa. 5%, até 5% dos produtos serão impressos em impressoras 3D. Então é fantástico ver como as impressoras 3D, elas não predominaram muito no ambiente de pessoa física, do consumo, mas elas estão predominando na indústria. E eles já estão desenvolvendo uma série de protótipos e até mesmo órgãos do ser humano. Eles estão utilizando células-tronco e tecido da própria pessoa para poder construir o órgão e depois, com a célula-tronco, fazer aquilo lá ter sinergia com o seu próprio corpo humano. Então, olha que coisa fantástica, olha que evolução que a gente está vivenciando e muita gente não sabe, não tem conhecimento, não acompanha isso daí. Então, vejam que sobre o nível de tecnologia que eu estou falando hoje em dia. E se a gente puxar um pouquinho para o nosso tema, fazendo o gancho para o nosso tema, a gente enxerga o marketing digital como uma necessidade para você se interar e para manter a sua empresa interagida com a evolução da tecnologia. Estima-se que 50% do tráfego da internet, do tráfego de informação, tá, gente? Conteúdo gerado dentro da internet será proveniente de dispositivos automatizados. Então, mais uma vez, a inteligência artificial falando alto. Estima-se que os aparelhos, os dispositivos automatizados, como a geladeira e outros que podem ser automatizados, estarão falando na internet e consumindo o tráfego, gerando o tráfego. Então, olha que insight bacana, isso é um público-alvo. Como trabalhar com esse público-alvo? Com certeza vão surgir startups que vão inventar formas de trabalhar com esse público-alvo. Os órgãos impressos, que eu já falei. Até 2023, nós teremos um supercomputador no bolso, que já é os nossos smartphones e cada vez estarão mais evoluídos. Cerca de 80% da população
estará presente na internet, com presença digital. Os óculos de leitura estarão conectados, os smartphones poderão ser implantados no corpo, e pelo menos 10% das pessoas utilizarão roupas inteligentes até 2022. Existe a previsão que pelo menos 10% das pessoas terão pelo menos uma roupa inteligente até 2022. E aí, 6,4 bilhões de pessoas terão uma identidade visual, terão presença na internet. Isso significa que a gente pode falar um pouquinho de perfil digital. Hoje a maioria das empresas, ela já tem um perfil empresarial e o empresário tem o perfil dele, o perfil particular. Mas existe uma grande necessidade do empresário ter o perfil profissional. E o que é esse perfil profissional? É o perfil que vou citar o meu exemplo, que no caso mostra as palestras que eu faço, mostra as aulas que eu ministro, mostra os meus momentos de networking, mostra os meus momentos de negociação com o cliente. É o meu perfil pessoal profissional. Fora o perfil da Flávia, pessoa física, que deverá ser completamente separado, a Flávia que pedala, a Flávia que vai num restaurante, a Flávia que vai numa festa de família. Essa presença, essa identidade visual, virtual, deverá ser cada vez mais preservada e separada dessa forma como eu citei de exemplo aqui. Bom, como empresa, então, e negócios, como as empresas e os negócios devem se preparar? Como que você, como empresário, está se preparando? A mudança climática, mais uma vez comentando, é a maior ameaça que a gente tem pela frente. Então, Andrew Wilson, que foi fundador da empresa Wilson Eco Strategies, e ele é um cara que auxilia multinacionais a lidar com os maiores desafios da humanidade, e ainda é autor de alguns livros. Ele recomenda o seguinte para a gente. Primeiro, é necessário que você envolva seus colaboradores, seus colegas, aqueles que negam a mudança climática de uma certa forma ou não dão importância para esse ponto. E é necessário que você envolva essas pessoas, que você converse com consumidores, que você pregue isso, que você valorize isso na sua empresa, que você coloque isso em prática. E isso, acho que a gente pode pensar em vários pontos. Isso acho que é insight para várias empresas. Temos que refletir a respeito do desenvolvimento dos nossos produtos, da maneira como a gente coloca eles no mercado, tomar decisões de investimento que favoreçam as ações positivas para o próprio clima. Outro ponto que ele fala, considerar fortemente o aspecto humano. À medida que as novas tecnologias estão varrendo negócios e profissões, isso afeta a sociedade. Então, para quem é professor, isso é extremamente importante. A gente preza muito por colocar isso na cabeça do aluno, porque as ações que você fazia antes, você não pode continuar repetindo. Você não pode continuar estudando a mesma coisa que você estudava no mesmo período, com a mesma intensidade. Tudo aumentou, tudo está mais frenético, e se você quer se destacar no mercado e quer que a sua empresa se destaque, você tem que pensar dessa forma, você tem que agir dessa forma. É importante também as empresas serem transparentes por conta de gerações futuras, as gerações que esperam cada vez mais uma abertura das empresas, uma transparência das empresas. Então, até 2030, a geração millennial, ela estará já próxima dos 50 anos, e junto com a geração Z, elas formarão a maioria dos nossos clientes, das nossas prospecções e da nossa força de trabalho. Então, como que as empresas estão pensando? Elas já estão pensando com a cabeça dessa geração? Elas já estão produzindo e adaptando as suas empresas, o seu posicionamento estratégico diante dessa geração, das expectativas que essa geração espera, pretende, almeja? Então, é muito importante que ouvir e compreender essas prioridades, segundo esse autor.
E aí eu pergunto para vocês novamente, agir ou esperar para ver? Quem que já está agindo? Quais são as suas escolhas como indivíduo? Quais são as suas escolhas como empresário, como colaborador, como usuário? Muito empresário, por exemplo, que eu conheço, que tem a empresa já há muitos anos, não investiu em automação, por exemplo. Então, hoje, perde-se o cliente ele é abalado, a satisfação do cliente é abalada por erros processuais, porque essa empresa não investiu em automação. Os negócios, em particular, então, como que será daqui para frente? Como que será daqui para frente as empresas, os negócios que não têm a automação presente na sua vida e não têm presença digital, ou seja, não tem recurso tecnológico? Essas empresas, muito rapidamente, elas terão que se reinventar. E a gente nota-se nessa pandemia que as empresas que não tinham e-commerce, por exemplo, tiveram que correr para construir um e-commerce. Mas e aí? Você pode customizar, você não precisa construir o e-commerce do zero, você pode customizar em lojas que te oferecem aluguéis a um preço super acessível, quer dizer que as empresas já poderiam estar atuando dessa forma. Ou para as empresas que falam, ah, Flávia, mas eu não vendo produto, eu vendo serviço. Legal, você já tem vitrine virtual, porque as vitrines, elas não precisam necessariamente só ser para produto, elas podem ser para serviço também. Como que você está levando o seu serviço para o seu público? Se você não tem nenhum desses itens, agora foi algo que, assim, a pandemia, ela proporcionou uma mudança extremamente rápida. Por isso que eu disse no início do bate-papo que uma pandemia, uma guerra, ela acelera a economia de uma certa forma, porque tudo isso, a hora que passar, o boom que a gente vai dar num curto espaço de tempo vai ser muito grande. Eu estou vivenciando casos de clientes que estão conseguindo vender agora pela internet, se dedicando, porque eu gosto de dizer que o trabalho de uma agência de publicidade, marketing digital, ela não é um trabalho unilateral, ela é uma via de mão dupla. Existe a necessidade intensa do empresário nessa via de mão dupla, porque quanto mais ele se dedica para esse trabalho, mais resultado ele tem, porque existem coisas que precisam partir do empresário. Eu vou dar um exemplo só de uma delas. Se você faz o sorteio, se você quer promover um sorteio bacana, um sorteio legal, você tem que ir atrás de um fornecedor seu como empresário e levar e vender essa ideia se você não quiser pagar pelo prêmio e rachar esse prêmio. Enfim, você tem que ser um cara articulado, você tem que correr atrás também, não esperar que o seu fornecedor, como uma agência, por exemplo, faça tudo e traga tudo de mão beijada para você, porque para a gente é impossível. A gente tem uma área de atuação. Então, é muito importante a presença do empresário, a visão desse empresário, que ele enxergue que ele precisa atuar nesse caminho também, juntamente com a agência que está atendendo ele. Eu trouxe aqui um case de uma mãe, é um exemplo de uma adaptação. Uma mãe que precisava criar um aniversário para o seu filho, e ela tinha que fazer isso, ela tinha que adaptar isso à realidade atual. Aliás, diga-se de passagem, dentro do Múltiplo, do BNI Múltiplo, a Melissa fez isso muito bem com os eventos. Aqui, a mãe teve que adaptar essa realidade virtual para o aniversário do filhinho dela. Mas o que ela fez? Você já pensou uma mãe preocupada em convidar alguns amiguinhos online e se esses amiguinhos não vêm na festa do meu filhinho? O que eu vou fazer? Então, o que essa mãe fez? Ela, além de adaptar o negócio, a festinha, ela criou a experiência para o cliente. Então, veja bem, a experiência é algo muito importante que você tem que pensar como que você vai promover a experiência do seu cliente. Então, a mãe organizou alguns brindes para os amigos que topassem participar da festa. E aí? Como que você mostra gratidão pelos clientes que confiam em você e te apoiam em épocas difíceis? O que você, como empresário, está promovendo de ação digital, está promovendo de isca e depois como que você está sendo grato pelo seu cliente que está ali
mantendo a credibilidade, a fidelidade na sua empresa. Se você conhece uma história legal, vamos compartilhar aqui agora. Bom, eu trago aqui também um livro que eu acho extremamente interessante. Esse livro é do Napoleão Hill, que diz: quem pensa enriquece. E ele conta uma história muito bacana de superação, de força do pensamento, aquilo que eu falei no início, da gente sair fora da caixinha, da gente se reinventar, da gente colocar a mão na massa. E trago aqui também alguns itens digitais que são de extremamente relevância para a sua empresa, que você precisa ter. Se você ainda não tem, corre atrás. Ah, Flávia, mas eu preciso ter tudo isso? Sim, de preferência, porque uma coisa amarra a outra, e você distribui seus canais e você distribui seu conteúdo. É trabalhoso? É trabalhoso. Texto, conteúdo, podcast, tudo isso vai atrair seu cliente, tudo isso entra em estratégia de inbound, SEO, é tudo contexto de marketing digital. São todas maneiras, iscas de você atrair o seu público até a sua empresa. Alguns aplicativos para a gente finalizar. Eu trouxe alguns nomes de aplicativos e depois a apresentação vai estar disponível aí para vocês, o vídeo vai estar gravado para vocês poderem anotar os nomes dos aplicativos que facilitam hoje muito a vida da gente, né? Até mesmo nós como agência, muitas coisas a gente cria no Canvas, muitas, porque facilita, encurta o tempo, editar vídeo, reduzir o tamanho do vídeo, enfim. Tem várias dicas aí para vocês, tá bom? Bom, gente, é isso que eu trouxe hoje. Acho que agora a gente pode ter alguns minutos aí para a gente debater alguma ideia. Daniel, você está por aí? Estou aqui. Eu deixei no mute aqui para não atrapalhar a palestra, a sua palestra, Flávia. Meus parabéns, foi bem legal a palestra. A gente vê que tem cada coisa doida, né? Agora ficar olhando Você falou de smartphone no corpo, não entendi esse negócio aí não, coisa doida. Tipo vai fazer um chip, alô? né? Vai ser colocar a mão assim, alô? Não, vai ser no braço, né? Vamos ver. Tipo um chip, né? Hoje existe já o chip implantado, né, no ser humano, que já controla os indicadores de saúde desse ser humano, pressão arterial, diabetes, outras coisas. Então, é a mesma dinâmica, né? A mesma tecnologia. Não, eu sei que tem alguns empresários, né, que até por conta de sequestro tem medo e coloca chip debaixo para poder ser rastreado, né? Sim, também. Já, né? Já. A tecnologia hoje em dia está cada vez mais, assim, está muito avançado, né? Agora vamos ver as perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ó. A pessoa não fez pergunta, acho que sua palestra foi bem explicada, mas ó, vou provocar aqui o José Mauro. O José Mauro está aí, eu sei que ele vai fazer uma perguntinha. Zé Mauro, eu vou te dar aí uns 20 segundinhos para você fazer uma pergunta rapidinho aí, ó. Me ajuda aí. Agora eu vou aproveitar e vou até te perguntar, quando a gente está navegando, a gente sabe que, claro, que os sites, eles têm aquela inteligência, o pessoal tem aqueles softwares, né, de remarketing, tudo, né? Sim. Mas aí, isso tudo, até aí tudo bem, quando você está pesquisando alguma coisa, aí depois aparece. Mas muita gente fala, né? Imagina se a gente está no telefone, se a gente está falando de algum assunto, daqui a pouco a gente abre a internet e aparece o negócio. Também existe a API no Google, né? Quando você no Google, na Apple, você adere ao aparelho, você tem que dar o aceite lá que você concorda. Ou seja, a busca por voz, ela já existe e está sendo empregada, mas muitas pessoas nem sabem disso. Mas é tipo uma API, uma estratégia, como você falou, de remarketing. É uma estratégia aí que é até perigoso, né? Porque a gente fala as coisas, aparece o negócio lá, já pensou? É perigoso. Já pensou, você fala alguma besteira, tá do lado da esposa, abre o celular, aparece uns negócios meio esquisitos, aí já viu, né? Tem que tomar cuidado até com o que fala hoje em dia, tá vendo?
Viu, Zé Mauro? Toma cuidado aí, viu? Se abrir perto da Carol, vai levar umas porradas da mulher, hein? Ó, o José Mauro, a gente tem uma... dentro do Múltiplo, nós estamos juntos no Power Team de Tecnologia. Então, Ah, acho que em vez dele me perguntar a coisa, ele podia agregar aí informação. exatamente. Ó, chegou uma pergunta aqui do Milton. Ah, o Parabéns pela Flávio Esteves palestra. aí também. Sou do BNI Símbolo de Taubaté. Como utilizar as redes sociais para o setor de serviços? Tem uma consultoria de RH. Muito bom, Milton. Da mesma maneira como a gente utiliza as redes sociais para produto, você pode utilizar para serviço também. Uma estratégia muito bacana dentro das redes sociais para desenvolvimento de serviço é a estratégia de inbound marketing, que você pode pegar também os infoprodutos como exemplo. Então, muitas empresas que estão produzindo cursos na internet, que estão vendendo, isso é chamado de infoproduto. O serviço também, ele é conteúdo, você está vendendo conteúdo. Então, como que você vende serviço? Você vai vender a sua experiência, o seu know-how. Ou seja, quando a gente trabalha com empresas, nós temos no nosso leque de serviços, empresas de clientes, de nosso leque de clientes, empresas que são prestadores de serviço, assim como a sua empresa. Então, o que, que a gente faz? A gente doa conteúdo para o cliente e isso vai ser a isca para o seu cliente. Ou seja, você pode fazer um e-book, por exemplo, de quais são as melhores técnicas na hora de uma entrevista. Você promove esse e-book, você joga esse e-book nas redes sociais, você desenvolve uma landing page para captura do lead, que é o seu possível cliente, você gera um anúncio ou mais anúncios, diversos anúncios em cima de uma mesma campanha, que isso é orientado, né? Isso é positivo dentro das redes sociais, porque engajamento hoje orgânico já está extremamente difícil. Você cria autoridade orgânica com geração de conteúdo bem elaborado. Só que para você trazer leads, para você trazer engajamento para sua página, você tem que fazer hoje em dia ações pagas, sendo essas como o exemplo que eu dei no início da palestra, como um sorteio, que você pega aquele sorteio, é um baita de um prêmio, então você vai engajar mesmo. De ontem para hoje, o cliente já atingiu mais de quase, acho que já está batendo 300 seguidores de ontem à tarde até agora. Tá? E muito, muito rápido. 300 seguidores, tem cliente que não atinge 300 seguidores, se você for falar no orgânico, nem em 2 anos, tá? Principalmente na área de prestação de serviço. Então, é promover ações. Mas você trabalha como uma empresa de produto. Só que você tem que promover esse tipo de estratégia. Então, o primeiro ponto, você tem que ter site, blog, redes sociais, tudo ativo, integrado, gerando conteúdo numa plataforma que seja duplicado para as outras plataformas ou através da técnica da convergência, que é a replicação do mesmo conteúdo para as outras plataformas, ou readaptando esse conteúdo de acordo com aquilo que a plataforma consome, né? Então, um conteúdo produzido você pode transformar em áudio, você pode transformar em vídeo, assim sucessivamente, e sempre trabalhando com essas landing pages para captura do lead e geração de anúncio. Acho que isso é uma dica assim que eu posso dar agora para a gente não aprofundar muito. Legal, legal. Acho que foi respondido aí. Parece que chegou mais perguntinha aqui, ó. Ó, da Carol. Ó, Flá. Ela chamou-se de Flá. Uhum. Flá, será que um perfil unicamente profissional não se acaba tornando menos atrativo com o tempo do que aquele que divide um pouco do dia a dia pessoal também? Sinto que as pessoas gostam de ver o lado humano por trás de profissional. Você acha que nunca deve se misturar as duas áreas? Eu concordo, Carol. Eu concordo. Na verdade, o que eu trouxe da divisão de perfis é uma tendência de futuro, não é para agora, agora, agora. Realmente, nós estamos vivendo a era do marketing humanizado, do 4.0. Então, as pessoas realmente querem consumir, querem entender quem que existe do outro lado aí. Essa cadeirinha de profissional, né? Quem é esse profissional? O que é a vida? O que faz parte da vida particular dele? O que ele consome? Quais são os hábitos dele? Então, esse lado humano hoje realmente é muito forte, mas existe essa tendência para a separação. Só que eu concordo com você, sim. Eu mesmo não tenho isso.
E você sabe bem, eu tenho a Flávia lá, a Flávia que pedala, a Flávia que dá palestra, a Flávia que dá aula numa rede social que é minha, e na outra da Vínculo tem as propagandas da Vínculo. Então, eu mesmo não tenho ainda esse desdobramento, mas isso já é uma tendência, os estudos já estão apontando isso para um futuro próximo, aí dentro de 5 anos, mais ou menos. Não, legal, foi bem respondido. Agora, enquanto não venho mais pergunta aqui, queria perguntar uma para você também. Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu, ele tem uma cafeteria legal aqui em Mogi das Cruzes, e ele falou assim para mim, ele geralmente faz um investimento, né, impulsionado, patrocinado, né? E ele falou assim, olha, Daniel, eu fiz o mesmo investimento que eu faço normalmente, só que eu tive um menor retorno do que eu tenho quando eu sempre faço. E ele acredita muito que seja até por conta do volume de informações que estão tendo agora na internet, né, agora no Facebook, no Instagram, e ele falou assim, olha, eu acho que eu vou ter que triplicar ou quadriplicar o meu investimento para ter o retorno que eu tinha antes. Está ocorrendo esse tipo de situação em relação a investimento? A gente tem que investir mais para ter investir mais para ter o mesmo resultado de antes? Infelizmente é a lei da oferta e procura, né? O que aconteceu com os combustíveis agora? Reduziu o preço, porque não tem cliente. Então, a mesma técnica a gente se aplica no ambiente digital. Agora, as redes sociais que foram criadas no início, sem custo nenhum para nós, e depois que nós gostamos do jogo, nós gostamos da ideia, todas as empresas aderiram, o que aconteceu? O engajamento orgânico caiu, bum, foi lá para baixo, zero. Uhum. Você tem que anunciar, ou você tem que ter uma frequência frenética orgânica, coisa que nenhum empresário dá conta, para você ter um engajamento orgânico legal. Então está descartado. Aí você tem que começar a anunciar. E agora, o que está bombando? Qual é o meio que está bombando? É o meio digital. Então, consequentemente, a procura se tornou muito maior. Então, a oferta tá mais cara. Então, ele vai ter que pagar mais. Você vê como que é, né? Aí ele começou a pensar em até investir em outros tipos de mídia, por exemplo, por causa da oferta e procura, né? Você vê a demanda, tem uma empresa do outdoor aqui que não está conseguindo vender tanta outdoor. Sei. Tá colocando outdoor. Tá o quê? Tá colocando anúncio em outdoor. Ah, tá. O Aham. custo barato, ele quis tentar mudar fazer algum tipo de alteração, né? De É, prospecção. ele tá certo, olha. Tem que aproveitar. A mídia tá barata. É uma mídia que gera impacto também, né? É. Porque muitas vezes as empresas elas ficam, principalmente quando você já anuncia na internet, você fica bitolado naquela estratégia, mas existem múltiplos canais. É o que a gente chama de trade marketing, né? O ideal é que a sua empresa esteja presente no ambiente online e offline. Então ele está corretíssimo, ele está variando a estratégia, está sendo diferente. Isso é importante. Agora que onde todo mundo está no digital, ele está adotando uma estratégia nova. Ele está apostando. E acredito que ele vai ter sucesso. É isso aí. A gente tem que procurar diferenciar um pouco as campanhas também, né? Fazer outros braços também, né? Sim, com certeza. Ó, Carol também. Eu vi aqui a Carol parabenizou pela palestra, o Eduardo Costa também, a Mara também parabenizando. O Flávio fez uma pergunta aqui, ó. Flávio Esteves. Mas acho que é um pouquinho do que você falou agora, né? Ele falou, era isso que eu ia perguntar. Ele falou, você não acha que se todo mundo ou muita gente começar a gerar conteúdo, as redes não vão ficar saturadas? Não entendi. Ele falou aqui, ó, você não acha se todo mundo ou muita gente começar a gerar conteúdo, as redes não vão ficar saturadas? Não. Não, porque assim, a gente consome aquilo que a gente quer. O hábito de consumo ele está mudando muito. Então, se você está saturado, por exemplo, de um canal do YouTube, se você está saturado daquela informação, você vai deixar de seguir aquele canal. Então, é algo que o anúncio ele é muito interessante. O Eduardo Costa está aí para validar as minhas palavras ou complementar essas minhas palavras. Muito obrigado pela presença dos outros que chegaram depois, que eu não vi no início, como o Danilo, o Eduardo. Quando você anuncia, você tem estratégias na composição do anúncio onde você faz o seu conteúdo chegar para quem quer consumir esse conteúdo. Através de várias especificações
da busca. Por isso que é importante ter a análise de busca que você faz do seu consumo de conteúdo, porque é aí que o algoritmo vai casar aquilo que você fala, aquilo que você está gerando de oferta de demanda com a oferta do anúncio. E então, assim, a internet é um campo extremamente amplo. O que você não pode é se iludir e achar que você vai gerar belíssimos conteúdos, riquíssimos conteúdos, e você vai ter um alto engajamento por conta disso, que não vai. Então, é preciso ficar claro na mente dos empresários que é necessário criar conteúdo e é necessário anunciar. Então, hoje, assim, hoje e já há tempos, e isso vem cada vez se tornando mais forte, porque o orgânico está cada vez mais fraco, você precisa anunciar para encontrar o seu público-alvo. Então, é essa alternativa, essa estratégia que vai driblar essa suposta crise aí que o Flávio está mencionando. Legal, legal. Ó, o Ramiro, né, parabenizou pela palestra, iniciativa do BNI, né? Ele é do BNI Smart, a empresa dele é prestadora do ramo de engenharia elétrica, né? Muito obrigada. E a pergunta dele, ó, além do conteúdo que estamos criando, conteúdo técnico e preventivo para as indústrias e demais clientes, ele perguntou se esse é o caminho ideal de fazer conteúdo de técnico e preventivo para as indústrias, porque ele trabalha no ramo de engenharia elétrica, né? O que a prevenção, a parte da prevenção técnica para não ter gastos futuros maiores, né? Então, você acha que é legal fazer esse tipo de conteúdo? Sim, o técnico e o preventivo, a gente pode analisar que ele é cabível para uma pessoa que é instruída no assunto ou não. O técnico, a gente pode analisar que é um conteúdo cabível apenas para uma pessoa técnica. Então, faltou nesse jogo aí, nessa gama de conteúdo, o informativo, que é cabível para pessoas que não dominam o assunto dele. Porque, afinal, o assunto dele é um assunto necessário para todo mundo. Eu digo assim, é um exemplo, tá? Eu estou trocando toda a rede elétrica da minha casa nesse exato momento. Então, é um assunto que interessa a todo mundo. Agora, pergunta o que a Flávia entende de elétrica. Nada, né? Mas se eu não tiver um conteúdo para eu consumir, ou seja, um conteúdo informativo que seja adaptável para mim, eu jamais vou enxergar a empresa dele como uma opção de fornecedor para mim. Se ele só gerar conteúdo técnico, por exemplo. Agora, o conteúdo preventivo, legal, tá no caminho. Eu só acho que tá faltando um aí nesse guarda-chuva dele aí. Legal, legal. Acho que a resposta tá respondida, né, Ramiro? Obrigado aí pela presença. Eu acho que encerrou as perguntas. Flávia, você tem mais alguma consideração final para falar? Acredito que, assim, é necessário a gente criar alternativas. Desde o início da pandemia, eu tenho clientes que ficaram no resguardo por bastante tempo e a gente tentou sugerir criação de produtos de fora do escopo habitual, né? Há várias estratégias em que muitas vezes o empresário ele não topa, ele não quer enfrentar por diversos motivos. Não estou julgando se está certo ou se está errado. Ele tem os motivos dele, eles, elas, né, no geral. Mas é necessário que cada vez mais a gente pense fora da caixinha, né? E necessário que cada vez mais a gente conheça da tecnologia que já está presente na vida da gente e cada vez vai estar mais frequente nos nossos hábitos de consumo. Eu, por exemplo, eu não precisaria nem ter televisão em casa. Eu consumo televisão pela internet, eu consumo televisão pelos canais do YouTube. Então, é isso, adotar o hábito de consumo de tecnologia também por você, iniciar por você. O que eu vou fazer de novo? Ah, eu não sei postar, vou aprender a postar. Ah, eu não tenho rede social, vamos partir para ter uma rede social. Eu não tenho site, preciso ter um site. Ou seja, a empresa precisa se desdobrar e buscar agências de marketing digital como a minha, como a do Eduardo, e diversas outras que tem no BNI, e agora falando diretamente para os membros e empresários no geral, buscar um fornecedor para trazer essa solução, para começar. Se tem gente que acha que isso é muito complexo, se a empresa nunca começar, ela nunca vai saber, ela nunca vai caminhar. E, assim, é um caminho que não tem volta.
É um caminho que assim, eu tenho cliente que está vislumbrado com a crise, que no início da quinzena, no início da pandemia, estava chorando e agora está dando risada e dizendo que não tem mais tempo, porque tem que colocar produto no Mercado Livre, porque está vendendo pelo Mercado Livre, que está vendendo por aqui, pelo e-commerce, enfim. A coisa acontece. E o legal do digital é que você não tem limite, você não tem barreira. Então, A gente vem percebendo isso no mercado, até supermercados, né, trabalhando bastante na questão de entrega de produtos, né, eles não tinham muitos mercados não tinham aí um canal de vendas online, mas eles correram para justamente atender esse momento, né, porque é o que você falou, um caminho sem volta, agora mudou muito o comportamento do consumidor, né. sim, e existe muita plataforma pronta. Então, isso ajuda muito. Só que, às vezes, o empresário ele não consegue fazer isso sozinho. Então, procura uma agência que possa dar um respaldo. E não que, assim, tem diversas formas de trabalho. As agências mudam muito. Mas eu tenho certeza que ele vai achar a agência, por exemplo, que pode auxiliar, que pode trabalhar em quatro mãos, que pode ajudar esses empresários. Eu acho que tem que partir, ele tem que entender que ele sozinho não vai conseguir explorar tudo que a tecnologia tem para mostrar. Então ele precisa de um suporte. E até tomar cuidado um pouco nesse e-commerce na parte de segurança, né? Ter Isso é. todos os selos de segurança no site, porque caso contrário a invasão é certa, né? Hoje a gente tem Eu muito tipo não. de invasão, né? Tem um site chamado O Futuro das Coisas, um portal. Eu acho muito bacana as pessoas anotarem. Chama O Futuro das Coisas. Vou anotar aqui. E lá tem até um case de dois empresários que trabalham com e-commerce e eles sofreram a invasão, mesmo com todas as blindagens que são necessárias. E eles conseguiram burlar essa invasão através da inteligência artificial. Então, olha para você ver que bacana a tecnologia interagindo entre si e promovendo recursos de proteção aos clientes, aos empresários. É isso aí. Pessoal, ninguém tem mais alguma pergunta? Flávia, terminou a apresentação. Se as considerações finais, você tem mais alguma coisinha para falar ou podemos encerrar nosso webinário hoje? Não, acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi muito legal estar aqui. Foi uma experiência muito bacana. E qualquer coisa, eu sou membro do BNI Múltiplo, estou à disposição, posso disponibilizar a apresentação com as dicas lá dos aplicativos e os outros demais levantamentos que eu trouxe para o pessoal. Agradeço muito a presença de todos os meus amigos aí do Múltiplo e os amigos de outros BNIs e os que estão prestigiando a gente. E a você também, muito obrigada pelo seu apoio. Obrigado, eu que agradeço, em nome da Regional Leste Paulista, né, do BNI Leste Paulista, a sua participação, que dedicou o seu tempo para explicar um pouco mais sobre essa parte digital aí, que é uma coisa meio ainda caixa de Pandora, né? Tem muita coisa aí que a gente acaba não entendendo e você, especialista, deixando muito mais claro aqui para nós. Agradecemos de coração realmente todo esse tempo aí que você utilizou para apresentar esse excelente webinário, né? E a gente também vai colocar a palestra disponível no canal do YouTube, né? O canal do BNI Leste Paulista, tá? Vocês podem se inscrever lá e futuramente, logo, logo, vai ser editado o vídeo e colocado lá online, ok? Legal, Daniel. Muito obrigado, viu? Então, eu Desejo a todos aí um excelente final de semana, que Deus abençoe. E no BNI é o seguinte, o nosso lema é ninguém fica para trás. Essa campanha a gente lançou e realmente a gente está unido para vencer mais esse desafio aí que a gente está enfrentando, todos os brasileiros e toda a humanidade, né? Então, um ótimo final de semana a todos. Mais uma vez, um excelente feriado a todos. Obrigado. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.